Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex aqui e hoje a gente vai conversar um pouco sobre talvez o que seja um dos maiores calos de praticantes de atividade física de uma maneira geral e especialmente naqueles que estão envolvidos em modalidades de fitness funcional, né? O famoso CrossFit, que é a resistência cardiorrespiratória. E aí é engraçado quando a gente fala nisso, porque é muito comum na atividade a gente desempenhar uma intensidade muito alta e a gente ter a sensação que a gente não consegue performar mais porque a gente não tem fôlego, né? A gente não consegue respirar durante aquele movimento e aí a gente associa diretamente com a nossa aptidão cardiorrespiratória. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre estratégias, né, ou dicas para que a gente possa tentar melhorar a nossa resistência cardiorrespiratória, vou definir inicialmente, né, o que é resistência cardiorrespiratória, quais são os componentes que influenciam essa resistência, e aí depois a gente vai para tentar fazer algumas recomendações para que possa ajudar as pessoas aí, até de maneira mais simples, poder se orientar em relação à condição do treino, tá? Então, a resistência cardiorrespiratória ela é uma variável que é avaliada, né, idealmente através da troca de gases, consumo de oxigênio e liberação de dióxido de CO2, né, dióxido de carbono. Então, a ideia principal, quando a gente pensa em eficiência cardiorrespiratória ou resistência cardiorrespiratória, ela envolve a nossa capacidade de captar oxigênio, a nossa capacidade de captar oxigênio das nossas vias ventilatórias, transportar esse oxigênio através da circulação e utilizar esse oxigênio lá no músculo com um receptor final de elétrons para que a gente possa produzir energia. Então, todos os fatores que vão influenciar captação, transporte e utilização de oxigênio são fatores que vão, né, modular a minha condição cardiorrespiratória. Então, se a gente fosse fazer, né, esse artigo aqui traz de forma um pouquinho mais didática o que seriam esses aspectos, e ele divide em adaptações ou aspectos pulmonares. Ele fala, né, aspectos pulmonares, ele fala em relação aos aspectos centrais e ele fala em relação aos aspectos que acontecem a nível muscular. Então, basicamente, a gente teria as adaptações que acontecem a nível central e as adaptações que acontecem a nível periférico, tá? E aí, dentro dessas adaptações, a gente tem vários aspectos. Então, assim, existem alguns modelos de treino que podem reforçar respostas periféricas, existem modelos de treino que podem ou que reforçam os aspectos centrais, tá? E aí, normalmente, o ideal é eu tentar fazer os dois tipos de treino, para que eu possa colher adaptações tanto de um lado quanto do outro. Interessantemente, muitas adaptações que acontecem a nível central, eles têm uma correlação com a intensidade do exercício empregada, mas também eles precisam de tempo sobre tensão, ou seja, sobre volume. Eu preciso realizar aquela tarefa por um espaço de tempo prolongado, para que aí eu possa ter adaptações a longo prazo. Principalmente quando a gente fala em adaptações em relação a características histológicas do coração, né, alteração da cavidade do ventrículo esquerdo, como até mesmo alteração no espessamento da parede ventricular, que a gente chama de hipertrofia excêntrica, isso no caso para o exercício físico de endurance, o exercício físico contínuo, como outros fatores em relação à distribuição de sangue e em relação à capacidade contrátil por si só do miocárdio, né, das células que compõem o nosso coração, são as células do miocárdio, são os nossos miócitos, tá? Então, a gente vai ter fatores centrais e periféricos que vão influenciar a nossa performance cardiorrespiratória, beleza? E aí, veja que interessante, quando a gente pensa nas adaptações cardiovasculares do exercício ao treinamento, a gente pensa predominantemente quais são as respostas que o meu corpo precisa gerar para que eu continue entregando aquele montante de energia, aquele montante de oxigênio para os músculos em questão. Então, de uma maneira mais simplista, a gente tem que, durante a contração muscular, né, durante a utilização do exercício, a gente vai precisar aumentar a nossa frequência cardíaca. Então, perceba, eu tenho aqui pessoas que são pessoas destreinadas, tá? A legenda dá para ver aqui. Ó. Eu tenho pessoas que são destreinadas, eu tenho pessoas treinadas e eu tenho pessoas consideradas atletas de elite. Então, se a gente reparar aqui, a frequência cardíaca deles, elas começam em valores diferentes, mas elas chegam em valores muito semelhantes, né, ao final do estímulo, ao final daquele tempo de contração muscular.
Quando a gente pensa em relação ao volume sistólico, né, que é a quantidade de sangue ejetado por unidade de tempo, por cada contração, a gente vê um comportamento completamente diferente. Então a gente vê que pessoas treinadas têm um volume de ejeção maior do que pessoas destreinadas e pessoas atletas, né, têm um volume de ejeção muito maior. Então, a alteração da frequência cardíaca, ela, na verdade, ela é uma resposta para tentar manter a entrega de sangue e nutrientes que aquela necessidade tá, que aquele exercício está impondo. Então, a gente precisa aumentar o que a gente chama de débito cardíaco. Eu preciso aumentar o meu débito cardíaco, que é a quantidade de entrega de sangue por unidade de tempo para os meus tecidos, e isso leva em consideração dois aspectos: frequência cardíaca e volume de ejeção, que é o volume sistólico. Então, para o nosso organismo, é muito mais interessante aumentar o volume de ejeção do que necessariamente aumentar a frequência cardíaca. Lógico que, a depender do seu nível de treinamento, você não consegue fazer isso, então sua frequência cardíaca acaba se elevando muito rapidamente. Isso está relacionado com algumas adaptações centrais que eu comentei anteriormente. E aí, quando a gente tem algumas adaptações associadas ao trabalho de longo prazo, em adaptações centrais, a gente consegue aumentar a capacidade contrátil do ventrículo esquerdo e também aumentar a câmara do ventrículo esquerdo, bem como a sua complacência, e aí a gente chega a mais sangue, e aí esse músculo está mais forte, ele se contrai e ele ejeta também mais, tá? Quando a gente pensa nas questões periféricas, a gente vai pensar nas questões relacionadas ao metabolismo energético, então como o nosso corpo vai processar N reações para poder extrair energia mediante, né, aquele processo de acepção de aceite de elétrons pelo oxigênio lá no complexo 4, né, pela redução tetravalente lá, que acontece lá no complexo 4. Isso vai ter uma relação com a quantidade de capilares, né, que vão entregar oxigênio para aquela região especificamente. Vai estar relacionado com o montante de mitocôndrias que eu tenho, já que a mitocôndria vai ser a órgão dela responsável por fazer esse processo de transporte de elétrons e produção de energia. Tá? E aí também eu posso ter outros aspectos, como conteúdo de mioglobina, tem alguns aspectos mais pontuais que acontecem especificamente na musculatura. Então a gente vai pensar basicamente aqui sobre o metabolismo energético de uma maneira geral, sobre o conteúdo de mitocôndrias e sobre o processo de angiogênese, que é o surgimento de novos vasos e pequenos vasos para atender aquela região que está precisando de mais energia. Tá? Aí esse artigo aqui do Midway, quando ele traz alguns aspectos que vão influenciar corredores de longa distância, ele fala que o VO2 é um aspecto, então o VO2 é aquele volume de oxigênio que a gente consegue captar, transportar e utilizar, então ele tem uma relação direta com a minha resistência cardiorrespiratória, mas se eu penso em performance, dentro de uma maneira geral, eu preciso levar em consideração dois outros aspectos: o meu limiar de lactato, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, e a minha economia de corrida, tá? Então, além da minha resistência cardiorrespiratória, eu preciso pensar em economia de corrida. Se eu fosse fazer isso em CrossFit, associando com os movimentos do CrossFit, seria economia de energia nos movimentos, então, padrão técnico, né? Então, quando eu realizo mecanicamente de forma mais aceitável o movimento, o meu gasto energético ele é menor e isso aumenta a minha performance, minha sustentabilidade naquele tipo de exercício, tá? Pontuando rapidamente sobre o lactato, sobre esse limiar de lactato, a gente tem uma teoria chamada teoria dos lineares, que explica o comportamento, né, em relação à produção e remoção de lactato na corrente sanguínea e a sua correlação com momentos específicos do treinamento ou do exercício. E aí, a gente utiliza essa teoria dos lineares para dividir as intensidades dos exercícios em algumas zonas, onde a gente tem basicamente três zonas: zona 1, zona 2 e zona 3. Zona 3 sendo a zona pesada de exercício, quando eu estou fazendo um exercício com uma intensidade muito alta. Zona 2, considerada uma zona de estado estável de oxigênio, então você consegue permanecer por essa zona por um espaço de tempo bem demorado. E eu tenho a zona 1, que é uma zona considerada uma zona bem leve, até mesmo utilizada para processos de recovery, né? Então, é uma intensidade bem baixinha, tá? Então, quando a gente vai pensar nessa teoria dos lineares, essa teoria dos lineares nos informa, na verdade, o seguinte: quando eu estou fazendo um exercício que estejam entre 60% a 40% do meu VO2 máximo, eu tenho produção e remoção de lactato equivalente. Consequentemente, eu não aumento a quantidade de lactato na corrente sanguínea, tá? Então, esse exercício é um exercício considerado um exercício muito leve. Ele atinge, na escala de percepção de esforço, uma escala
muito baixa, 6 a 9 são a escala original de Borg de 6 a 20, tá bom? E eu tenho outros fatores aqui também que podem ser levados em consideração. Quando eu chego em um ponto que a minha capacidade de remoção, ela passa a não acompanhar a minha produção, eu começo a acumular um pouquinho de lactato na corrente sanguínea. E aí esse primeiro incremento a gente chama de limiar 1, ou seja, a partir daquele ponto eu começo a acumular lactato na corrente sanguínea. Isso muito acontece por causa de saturação de proteínas transportadoras desse componente, que nós chamamos de monocarboxilados, tá? Então, isso é uma adaptação, por exemplo, uma adaptação periférica. Eu preciso fazer com que essas monocarboxiladas possam trabalhar de forma mais efetiva para eu continuar fazendo o transporte tanto de piruvato quanto de lactato para outros componentes celulares. Bom, beleza, passei esse limiar 1 e eu vou ficar nesse estado estável de oxigênio até eu chegar entre 60% e 90% do meu VO2 máximo, que é um momento que a gente chama de aumento exponencial na quantidade de lactato na corrente sanguínea. Então, nesse momento agora, eu alcanço um platô em relação à minha capacidade de remoção. A minha produção ela continua aumentando, e aí, como eu alcanço um platô total na minha capacidade de remoção, eu vou ter esse aumento exponencial na quantidade de lactato na corrente sanguínea. E isso normalmente acontece com valores bem altos de VO2. Né? Então, por exemplo, aqui, maior que 80%. Lembrando que a gente trabalha normalmente com ranges, porque pessoas destreinadas, por exemplo, eles têm esse limiar muito próximo desse limite aqui, 60%. Ou seja, qualquer intensidade implementada, aquele exercício vai logo se tornar um exercício de característica pesada. Já, por exemplo, maratonistas, né, pessoas muito bem treinadas no condicionamento cardiorrespiratório, eles têm limiares próximos de 90%. Ou seja, eles conseguem sustentar estímulos próximos do máximo por muito mais tempo do que uma pessoa que não foi treinada nisso. Tá? E aí existem alguns modelos especificamente para a gente poder treinar exatamente aqui e poder deslocar essa curva para a direita. Né? Então a gente vai trabalhando entre ajuste de VO2 e ajuste de componentes periféricos metabólicos pontuais. Beleza? Uma vez que a gente entendeu essa teoria dos limiares, ela nos vai ser interessante para que a gente possa dar as recomendações, né, as diquinhas de como fazer exercício, como eu posso fazer para melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória. Beleza? Então a gente vai pegar primeiro as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte em relação à quantidade e qualidade dos exercícios para que a gente possa desenvolver e manter as minhas condições cardiorrespiratórias. E aí, quando a gente vê isso, a gente tem recomendações de frequência de 5 para exercícios moderados ou 3 vezes para exercícios vigorosos. O que seria isso? Eu vou ingressar em atividades de contração muscular consideradas moderadas, ou seja, abaixo do limiar 2, 5 vezes na semana. Então, tem aqui, ó, eu tenho uma intensidade moderada para ser realizada e ela é recomendada para a maior parte dos adultos. Eu posso também fazer exercícios de característica vigorosa, ou seja, passando um pouquinho lá daquele limiar 2. Contudo, para pessoas iniciantes, exercício tem que ser leve e moderado, predominantemente. Tá? E quanto tempo, Diógenes? 30 a 60 minutos de atividades consideradas moderadas ou 20 a 60 minutos de atividades vigorosas. Ou simplesmente a combinação dessas atividades. E aí, o que é a recomendação do tipo de exercício? Né? Exercícios que tenham a ideia que envolvam maiores grupamentos musculares, que possam ser realizados de forma contínua e rítmica, de uma maneira em geral. Então, corrida, bicicleta. Então, são as atividades que a gente normalmente faz de característica cíclica, só que aí a gente vai fazer por um tempo controlado, né? Pelo menos uns 20 minutinhos, tentar fazer. Isso aí vai oscilar de 20 a 60 pessoas mais condicionadas podem passar muito mais tempo fazendo atividade. E, se moderado, se pensando em moderado, eu vou fazer em intensidades abaixo do L2, tá bom? E aí a gente tem a aplicação, a depender dessa relação de intensidade e tempo, dos métodos. Então, o primeiro método que a gente vai falar é o método contínuo, que vai ao encontro a essas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, esse método a gente tem a realização interrupta do esforço, beleza? Ou seja, é um método contínuo e a gente vai normalmente realizar ele com uma intensidade considerada uma intensidade estável. Então, vou estabelecer lá qual o percentual de frequência cardíaca, ou de VO2 máximo, ou de percepção de esforço, dentro daquela zona estável de oxigênio, e vou manter-me naquela zona por um espaço de tempo X, de 20 a 60 minutos, por exemplo. Tá? E é um método que está associado à duração.
Durante esse método, a gente tem aumento do volume sistólico, aumento do débito cardíaco, diminuição da resistência vascular periférica e aumento da frequência cardíaca, de forma aguda. E isso, de forma crônica, vai gerar adaptações tanto a nível central quanto a nível periférico. A nível periférico, predominantemente nas enzimas oxidativas. E a de nível central, a gente vai ter alguma resposta em relação ao remodelamento do coração, né? Remodelamento das funções cardíacas. Lembrando que isso leva um tempo. Tá? Algumas adaptações, principalmente as adaptações que não envolvem o cunho histológico, né? Elas acontecem de forma mais rápida. Tá? E aí a gente tem a recomendação da maneira geral. Então, trabalhos que vão ser realizados na fase 1, que é aquela fase estável, na fase 2, que é a fase de estado estável de oxigênio, então a gente tem todas as recomendações aqui, e eu tenho as atividades realizadas acima dessa fase estável, quando tem um acúmulo, né, nos níveis de lactato na corrente sanguínea. E aí, toda vez que eu vou fazer exercício nessa intensidade aqui, numa intensidade considerada pesada, eu preciso utilizar outro método de treino que não é o método contínuo. Eu vou ter que utilizar o método intervalado, tá? E aí, qual é o método intervalado ou o que é o método intervalado? O método intervalado é aquele em que as intensidades dos estímulos elas são tão fortes que eu não vou conseguir me manter nessa intensidade por um espaço de tempo muito grande. Por isso, eu faço pausas, que devem ser pausas programadas. Então, a gente tem um tempo de estímulo, um tempo de recuperação, e isso vai acontecer várias vezes até que o meu aluno, né, ou até que eu alcance o tempo estimado da sessão em determinada intensidade de esforço. Então, vamos imaginar que eu preciso melhorar minha manutenção, minha capacidade de performar algum exercício em determinada intensidade. E essa intensidade consideravelmente alta. Eu vou fazer blocos de intervenção, onde eu vou naquela intensidade, me mantenho por um tempo, faço uma pausa, volto para aquela intensidade, para quê? Para que eu possa me familiarizar com aquela intensidade implementada. Tá? E aí, junto com esse trabalho naquela intensidade, você vai começar a colher adaptações relacionadas àquela intensidade e àquele padrão de movimento. Beleza? Então, nesse artigo aqui de Boucher, de 2013, ele traz um espectro em relação a todas as variáveis fisiológicas que a gente consegue alcançar com o modelo de treinamento intervalado. Como na nossa discussão hoje, na nossa aula, a gente vai conversando especificamente sobre os aspectos cardiorrespiratórios, a gente vê que eu tenho vários modelos de treinamento, onde eu tenho demanda tanto metabólica para consumo de oxigênio, quanto demanda de alguns sistemas anaeróbicos, tá? E aí, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o modelo de treino intervalado, depois manda um alô. Eu posso passar o artigo, tá? Ou eu monto depois alguma organização especificamente de como o modelo de treinamento intervalado ele é normalmente prescrito, beleza? Mas aí o que acontece aqui? A depender da relação entre estímulo e pausa, eu posso ter uma sobrecarga mais a nível central, ou eu posso ter respostas mais a nível periférico. E aí a gente tem algumas recomendações. Esse artigo traz algumas recomendações. Eu vou deixar o gráfico aqui, vou mostrar algumas delas, só para vocês verem como é que acontece. Então, aqui são formas de treinar onde eu vou melhorar meu consumo máximo de oxigênio, ou seja, eu melhorar meu VO2 máximo, ou seja, eu vou melhorar minha resistência cardiorrespiratória. Eu tenho os modelos que vão gerar uma resposta aguda central, predominantemente, e eu tenho modelos que vão gerar resposta predominantemente periférica. O que seria isso? Respostas centrais, aquelas associadas lá no início da nossa conversa, da nossa aula, né? Débito cardíaco, volume sistólico, volume de ejeção, complacência ventricular. E eu tenho as adaptações, por exemplo, as demandas metabólicas, metabolismo pontual na musculatura, capacidade de remoção do lactato, né? Capacidade de entrega e difusão de oxigênio nos músculos que estão em questão, tá? Então, percebo que um modelo muito comum de treinamento intervalado para que eu possa melhorar essas funções centrais é um modelo que a gente chama de trabalho com intervalos longos. Por exemplo, a pessoa vai fazer um exercício por 2 a 3 minutos, vai dar uma pausa de 2 minutos e vai repetir isso por um espaço de tempo X. Isso vai fazer com que ele fique mais de 10 minutos trabalhando em consumos próximos ao máximo do VO2 dele, VO2 máximo dele, e isso vai gerar muitas adaptações centrais. Se a gente olha para a recomendação periférica, ele já tem outra sigla aqui, e agora os estímulos são diferentes. Ele vai fazer agora estímulos um pouquinho maiores que 4 segundos, por exemplo, 30 minutos, 30 metros,
Então, e ele vai fazer isso em característica all out, ou seja, ele não vai dosar mais a intensidade, ele vai fazer no máximo e depois ele tem recomendações diferentes de pausa, como a pausa vai ser feita nesse caso agora, não é mais pausa ativa, é uma pausa passiva. E aí, esse modelo de treinamento gera muitos mais aspectos, uma demanda muito maior periférica. Então, a gente pode pensar, né, a distribuição dos estímulos para que eu possa tanto ter solicitações mais centrais, quanto solicitações mais periféricas. Bom, e aí quando a gente traz isso, quando a gente pensa para o CROSS, né, que ele não envolve necessariamente exercícios de característica predominantemente cíclica, já que eu vou combinar exercícios de LPO, né, exercícios de ginástica e os exercícios de característica cíclica. Então, a gente tem 3 modelos básicos, né, de prescrição e treino, que são o que acontece nos nossos workouts, que é, né, o MRAP, o número máximo de repetições possíveis, o IMAN, que é a cada minuto você faz um movimento, e o Fortime, que você tenta realizar aquele desafio na maior velocidade possível, no menor tempo possível, tá? A depender de qual modelo eu vou utilizar e a depender do tempo de duração do ONI, eu tenho diferente comportamento em relação à média de velocidade das repetições. E para o cross, a média de velocidade das repetições é um indicativo de performance, tá? Enquanto na corrida é o pace, aqui é o pace. Então, ou seja, quantas repetições eu faço por intervalo de tempo. E aí percebam que em treinos de característica curta, eu começo muito rápido e depois eu diminuo. Em treinos de característica média e longa, eu tenho uma tendência a começar mais devagar e depois aumentar. E os exercícios de característica longa, né, apesar de ter esse pequeno aumento aqui, ele fica praticamente retinho. Assim. Ou seja, treinos muito curtos, características mais explosivas, ou seja, características de all out. Treinos de média duração eu vou fazendo de forma incremental. E treinos de longa duração eu vou fazendo de forma contínua, tá? Mantendo a velocidade no padrão contínuo. Então, vamos tentar associar, então, esses mesmos modelos, nesse artigo tenta associar esses mesmos modelos com algumas comparações metabólicas, tá bom? E aqui ele fala, de novo, ó, eu tenho o Round for Time, eu tenho o IMA e eu tenho o MRAP. Em relação ao comportamento da frequência cardíaca, a gente percebe que o modelo de IMA, eu vou fazer um movimento, um grupo de movimentos para cada minuto e usar o resto daquele minuto para descansar, ele faz com que eu me mantenha numa frequência cardíaca mais baixa. Então, por exemplo, é uma opção muito boa quando eu preciso fazer treinos com um espaço de tempo mais demorado. Ou eu quero, por exemplo, melhorar minha performance em atividades consideradas de estado estável de oxigênio. Eu posso utilizar dessa possibilidade, tá? Já esse artigo aqui, ele vai fazer essa mesma correlação, só que agora para um benchmark, né? Um Isabel. E aí o que, que acontece? O consumo de oxigênio ele vai aumentando, chega ao máximo lá, o cara termina o exercício, e aí depois o consumo de oxigênio passa a diminuir. E aqui o que é interessante perceber é que a alteração na frequência respiratória, a alteração no coeficiente respiratório e um aumento exponencial na quantidade de lactato na corrente sanguínea indicam esse exercício como um exercício de característica pesada, exercício severo, ou seja, que foi realizado acima daquele limiar lá. Consequentemente, ele não pode ser realizado por um espaço muito grande e ele é um modelo de treinamento, né? É um benchmark que acaba acontecendo rápido. Para que essas demonstrações e essas correlações de hoje? Porque a partir do entendimento de como a minha frequência cardíaca se comporta dentro de alguns workouts, eu posso pensar estratégias para gerar adaptações centrais ou adaptações periféricas dentro de modelos de treinamento específicos de CrossFit. Bom, esse artigo aqui em Kibana, por outro lado, ele mostra que a frequência cardíaca, ele faz 4 reps, 4 minutos, e ele mostra que a frequência cardíaca ela não é uma boa preditora de intensidade para esse modelo de treino, porque é um modelo de 4 minutos. 4 minutos é uma intensidade implementada, é uma intensidade que talvez não gere tempo suficiente para um aumento significativo na frequência cardíaca, tá? Os modelos de treinamento intervalado, a gente tem um problema que a gente chama de delay da frequência cardíaca. Então, você começa a fazer o exercício intenso, a frequência cardíaca não alcança seu pico de imediato, ela vai aumentando progressivamente, tá? Então, mesmo as pessoas que realizaram o treino no modelo all out, ou seja, fizeram no máximo, eles de fato tiveram, né, percepções de esforço diferentes. O cara aqui fez all out, aqui fez percepção de esforço em 6, a gente tem uma diferença. Aqui a concentração de lactato para as pessoas que fizeram na percepção de esforço na escala de Borg de 0 a 10 em 6 e as pessoas que fizeram all out, ou seja, um aumento, né,
na quantidade de produção, na quantidade de lactato na corrente sanguínea, ou seja, ultrapassando lá aquele limiar 2. Os dois ultrapassaram, na verdade, mas se a gente olhar aqui o montante, né, o pessoal que fez dosando a velocidade pela percepção de esforço subiu menos do que o pessoal que fez modelo all out. Mas a frequência cardíaca não teve necessariamente diferença entre os três. O que é que esse artigo traz para a gente? Então, talvez, né, a utilização da percepção subjetiva de esforço seja uma das principais estratégias para que eu possa, né, implementar e controlar minhas métricas dentro da modalidade. E aí, ele utiliza uma percepção subjetiva de esforço adaptada, que no lugar de ser de 6 a 20, é de 0 a 10. E aí, por exemplo, em modelos de treinamento que eu precise de aspectos de grande volume de batimentos cardíacos por um espaço de tempo muito grande, em um momento considerado estável de oxigênio, eu posso tentar abordar aquele workout com uma percepção de esforço entre 3 e 4. Se eu vou fazer, por exemplo, treinos em que eu vou trabalhar exatamente lá no meu linear, né, lá naquele L2, eu posso utilizar treinos justamente de características que vão estar naquela nuance entre deixar de ser moderado e passar a ser muito pesado. E aí tem os treinos all out, né, que aí eu de fato vou entregar isso aqui, e a gente viu que a gente tem muita demanda periférica nesses modelos de treinamento, beleza? Então, é basicamente isso. Então, eu vou ter as recomendações mais generalistas, métodos contínuos, intensidade realizada abaixo do limiar 2 por um espaço de tempo prolongado. Eu posso ter os modelos intervalados, e aí a gente consegue ter uma dicotomização maior entre exercícios que utilizem mais aspectos centrais e exercícios que utilizem mais aspectos periféricos. E eu posso também utilizar, de repente, a percepção subjetiva de esforço e os modelos de workout for time, rounds for time, ou in, para utilizar a relação entre intensidade implementada e tempo que eu vou ficar naquela intensidade. Bom, e aí, como eu falei anteriormente, independentemente disso, eu preciso melhorar minha técnica, porque uma vez que eu melhore a técnica, eu vou ter economia de energia, e tendo economia de energia, a minha percepção de esforço, né, a quantidade de energia gasta no exercício, ela diminui, minha percepção de esforço diminui junto. E isso influencia o meu rendimento, sem mesmo ter uma melhora no condicionamento cardiorrespiratório. Beleza? Mas aí, se tiver alguma dúvida, manda a dúvida aqui e a gente vai trocar essas figurinhas. Beleza? Valeu, forte abraço.